A Motorola não para. Ainda em 2019, iniciou os lançamentos da linha Moto G8, mesmo já tendo lançado os Moto G7 no mesmo ano. Trazendo o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play no ano passado, finalizou a linha nesse primeiro semestre com o Moto G8 e o G8 Power, e ela ainda deve trazer outros. Mas, por enquanto, esses 4 já lançados têm uma variação de preço de quase R$500. Então, você pode ficar meio confuso ao escolher entre um deles. Para resolver isso, nós preparamos um comparativo genial aqui no tudocelular.com. Por serem da mesma linha, o visual deles não muda muito de um para o outro, principalmente na traseira. A Motorola seguiu o arranjo de câmeras vertical, com uma principal separada em todos eles, tipo um i, com o G8 Plus tendo um conjunto mais protuberante. Além das bordas arredondadas, o acabamento de todos eles é em plástico. A disposição de botões, conexões e saídas de áudio é a mesma para os 4, e a mudança fica na frente. Os modelos lançados em 2019, G8 Plus e G8 Play, têm aquele note em gota no meio da tela. Já os outros dois seguem a tendência deste ano e trazem um furo no canto superior esquerdo, o que modifica a interface deles nessa área. No acabamento, o G8 Power pode ter um visual meio texturizado, enquanto que o G8 é um pouco mais cintilante, o G8 Plus traz um visual de profundidade e o G8 Play traz um degradê na tinta. O mais caro, o Plus, tem também um ar de melhor acabado, como esperado, e ele também é o único que não tem o slot híbrido do microSD junto com o segundo SIM. Em peso, eles são muito parecidos e variam menos de 10 gramas, enquanto que no tamanho, o Moto G8 é o maior deles, seguido do G8 Plus e Power, com o Play sendo bem pouca coisa, menor e mais fino. No geral, praticamente não vai fazer diferença. O leitor de digitais fica na traseira, junto ao logotipo da marca em todos os modelos. No geral, todos esses sensores eles funcionam bem, mas o do G8 Power se sai melhor entre os concorrentes de outras marcas no mesmo preço. Eles também trazem a proteção contra respingos d'água e conexão USB-C. O ponto então fica com o Moto G8 Plus por ter o melhor acabamento. No display, a Motorola seguiu a similaridade entre os aparelhos. Todos eles são IPS, com definição Full HD Plus para o G8 Plus e para o G8 Power e HD Plus para o G8 e para o G8 Play. No tamanho, os maiores são o G8 e o G8 Power com 6.4 polegadas, seguido do G8 Plus com 6.3 e o G8 Play com 6.2. Nenhum deles tem a borda muito fina, muito menos o queixo. Esse último acaba sendo mais discreto só no G8 Power, que por consequência tem a melhor proporção tela-corpo. Pela melhor definição, os dois mais caros se saem melhor. E por fim, a melhor tela é a do G8 Power por equilibrar melhor design e qualidade. Mais uma vez, os modelos mais caros levam a melhor. Tanto o Moto G8 Plus quanto o G8 Power trazem som estéreo, uma boa novidade para sua faixa de preço, uma qualidade decente, clareza de som e ajustes Dolby. Os outros dois são mono e distorcem o áudio em volume mais alto. Todos eles mantiveram a conexão P2 e trazem o mesmo modelo de fone da caixa, preto e intra-auricular. São fones com qualidade decente que serão melhor aproveitados também nos modelos mais potentes. No Bluetooth, 3 celulares contam com a versão 5.0 mais nova do protocolo, mas apenas o G8 Power e o G8 trazem o aptX, que melhora a qualidade da recepção de áudio sem fio. O G8 Play fica com o Bluetooth 4.2, então o ponto fica mais uma vez com o G8 Power. Todos eles uma hora estarão juntos no Android 10, mas apenas o G8 Power e o Moto G8 chegam de fábrica com essa versão mais atualizada, por terem sido lançados ainda esse ano, e devem ter o update para o Android 11. Os outros dois chegam com o Android 9 Pie. A Motorola possui um sistema com menos funções, mais simples e próximo do Android de código aberto. Há anos que a Motorola não mexe muito no visual da sua interface e os que já usam a marca há alguns anos se adaptarão mais rapidamente. Uma boa notícia é que as funções do Moto App estão quase todas disponíveis para todos, incluindo aí aqueles atalhos com gestos. A novidade fica para os que trazem Android 10, onde é possível, por exemplo, escolher qual câmera ativar com aquele gesto de chacoalhar o aparelho. Tem também o modo Game Time, o modo de jogo presente, por enquanto apenas no Moto G8. Nas conexões, nenhum deles conta com NFC e apenas o Moto G8 Plus traz o Wi-Fi AC e também Dual Band. O GPS é mais completo no G8 Power e no G8 e todos eles trazem rádio FM. O ponto nesse quesito então fica para o Moto G8. No conjunto interno, a maioria deles é bem parecida. O Moto G8 Play é o único MediaTek com o chip Helio P70M, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço. Os outros são mais poderosos e iguais, abrigando o Snapdragon 665 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ainda assim, os resultados foram bem diversos. Em benchmark, quem tem os melhores números é o Moto G8, seguido do Moto G8 Plus, G8 Power e G8 Play. Nos testes padronizados de abertura do Tudo Celular, o G8 Plus leva melhor por menos de 2 segundos em relação ao Moto G8. O G8 Power fica um pouco mais atrás e o G8 Play bem atrás. Nenhum deles traz resultados superiores aos Moto G7, mostrando aí uma falta de otimização entre o sistema e o hardware. Para jogos, os 3 mais caros vão rodar títulos pesados, mas apenas o Moto G8 Plus vai dar conta do recado com maior qualidade gráfica. Os outros dois vão ter alguns engasgos em mais definição e o G8 Play pode ter problemas de compatibilidade devido ao processador. Por ter os melhores resultados, o ponto
ponto é do Moto G8 Plus. Falando em bateria, você imediatamente vai pensar no modelo Power e vai acertar. Enquanto os outros trazem 4.000 mAh, o celular que tem como destaque a bateria ostenta 5.000 mAh. Isso não faz com que a carga dure mais do que no lendário Moto G7 Power, mas já deixa ele em primeiro nesse comparativo. O G8 Power chega a quase 26 horas de carga, aproximadamente 5 horas a mais do que o que pior performou nos nossos testes, que foi o Moto G8 Plus. O G8 Play dura 1 hora a menos e o Moto G8 2. Em tempo de tela, a diferença diminui um pouco. Na recarga, tem menos bateria e um carregador mais rápido da dianteira para o Moto G8 Plus. Tanto ele quanto o G8 Power tem um carregador de 18 W na caixa contra um de 10 W na embalagem do Moto G8, o do G8 Play. Então, mesmo pior que o seu antecessor, nesse comparativo o G8 Power reina e o ponto é dele. Em câmeras, temos conjuntos bem diversos. Cada aparelho traz a sua parte. No Moto G8 Plus, nós temos uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.7 PDAF e laser autofocus. Temos também uma ultra wide de 16 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. O Moto G8 Power traz uma wide principal de 16 megapixels, abertura de 1.7 foco PDAF. Traz também uma telefoto de 8 megapixels com 2 vezes de zoom ótico, uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. O Moto G8 também tem uma wide principal de 16 megapixels com abertura 1.7, um foco PDAF com laser autofocus, uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Por último, o G8 Play traz uma wide principal de 3 megapixels com abertura 2.0, foco PDAF e mais uma ultra wide de 8 megapixels e uma de profundidade de 2 megapixels. Em luminosidade, profundidade de campo e cores mais acertadas, temos o Moto G8 Plus se sobressaindo graças à sua câmera principal de 48 megapixels. O mesmo se repete em situações de menos luz, já que este é o único dos 4 a conter o modo noturno no seu app de câmera. Porém, ele não é o mais versátil da linha. Um dos seus sensores serve só para ajudar no desfoque de fundo, enquanto que a ultra wide é uma câmera de ação que nem aquela do Motorola One Action e vai apenas filmar na horizontal mesmo quando o celular é segurado na vertical. Nesse caso, o conjunto do G8 Power é o mais completo, trazendo até uma telefoto com zoom óptico, a sua vantagem sobre o Moto G8 e o seu conjunto quase idêntico, que inclui aí também uma macro para cada um deles. O problema desses dois intermediários é que além da grande diferença de qualidade entre as fotos com os diferentes sensores, se você não tiver em um local muito bem iluminado, os dois vão sofrer muito em situações noturnas. Já o Moto G8 Play, como esperado, é o mais simples de todos e traz até sensores iguais aos dos seus antecessores na linha. Faz fotos razoáveis em boa luz e sofre nas outras ocasiões. O ponto fica empatado então entre o G8 Plus e o Power, um pela qualidade, outro pela versatilidade. Em vídeo, os três mais poderosos gravam em 4K, mas apenas em 30 fps, com o G8 Play ficando apenas em Full HD. Tanto o G8 Plus quanto o G8 Power contam com estabilização eletrônica quando a filmagem é em Full HD. A vantagem fica para o G8 Plus, que possui aquela, como eu falei, ultra-wide dedicada para fazer vídeos mais estabilizados e segurando o smartphone em uma posição mais prática. Já a captura de áudio tá boa no G8 Power Plus e no G8 comum. Nenhum deles vai ser incrível nas filmagens e vão ser bastante prejudicados em pouca luz. Então, no geral, o ponto dos vídeos fica com o G8 Plus. Na frontal, é de se esperar que a mais potente seja também a do G8 Plus, com 25 megapixels. A do G8 Power segue com 16 megapixels, enquanto que a dos dois últimos ficam com 8 megapixels e nenhum deles grava em 4K. E é o que acontece, com o G8 Plus trazendo fotos mais satisfatórias, sendo que o G8 Power suaviza demais os rostos e o Moto G8 acaba perdendo um pouco em nitidez. O G8 Play tem uma câmera interessante para sua faixa de preço, mas vai ser pior do que a do G8. O ponto então final das fotos é do G8 Plus. Assim como o atual preço desses smartphones, o preço de lançamento de todos eles fica dentro de uma faixa de R$500 de diferença. O Moto G8 Plus chegou a partir de R$1.700, com R$1.600 do G8 Power sendo apenas R$100 a menos entre um e outro. O Moto G8 e o G8 Play chegaram a R$1.300 e R$1.100 respectivamente. Alguns meses depois, esses dois mais baratos já podem ser encontrados abaixo de R$1.000, e a diferença entre esses dois mais caros pode chegar a apenas R$30 entre um e outro. Nesse caso, o Moto G8 entra como um melhor custo-benefício por ele já estar em um preço menor, mesmo sendo mais atual. O ponto aqui então fica com o Moto G8. Na nossa conclusão, temos uma pontuação final, mas ela acaba sendo um pouco injusta para o comparativo que a gente preparou, que é de escolha entre vários aparelhos. Porque no final, o Moto G8 Plus foi desenhado para ser melhor do que os outros, assim como o G8 Power para ficar um pouquinho abaixo dele. Então, certamente eles levariam a maior parte dos pontos. Mas o que vale é ver para qual público é cada aparelho. Se o seu foco está nas câmeras e no desempenho, certamente o Moto G8 Plus é a sua escolha. Se você prefere dar mais atenção à bateria e à tela, o G8 Power é mais atraente. E os dois também são bons para áudio. Já se você quer um aparelho mais equilibrado e não pode gastar mais do que R$1.000, o Moto G8 já é uma solução plausível, embora ele seja o mais perdidinho nessa linha. Talvez valha investir um pouco mais e ir num G8 Power. Por fim, o Moto G8 Play, mesmo sem nenhum ponto, é a escolha para quem precisa economizar. Você vai ter um design bem parecido com o do mais caro,
que é bem interessante, com direito à biometria e um conjunto múltiplo de câmeras. Existem melhores indicações em outras fabricantes, mas aqui a atenção é toda da linha Moto G8, que aliás deve crescer em breve. E qual dos Moto G8 você escolheria? Acha que o Moto G8 comum tem o seu valor? Comenta aqui embaixo. E não esquece, se você quiser comprar algum desses aparelhos, nós deixamos para vocês aqui na descrição o link para diversas ofertas de todos os modelos. Eu fico por aqui e até a próxima!